Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre como manter a casa arrumada. Porque assim, se você olhar hoje para sua casa ou se você está assistindo esse vídeo, provavelmente é porque a sua casa ela fica sempre desorganizada, sempre suja ou sempre desarrumada, coisas fora do lugar. E se a sua casa ela está bagunçada, gente, eu costumo dizer que se a nossa casa está bagunçada, todas as outras coisas, né, todas as outras áreas da nossa vida também estão bagunçadas. Então, eu era uma pessoa que eu era muito organizada com o meu trabalho, ponto. Então, eu sempre fui dedicada, esforçada em relação ao meu trabalho, mas no quesito casa, no quesito lar, a minha casa, além dela ser bagunçada, ela era, na verdade, ela era muito suja. Então, eu sempre deixava acumular muitas coisas para fazer. E quando eu ia arrumar, então, já tava assim, muito bagunçado, muito sujo. E eu levava sábado, domingo e às vezes ficava até alguma coisa para fazer na segunda-feira. Então, eu quero explicar aqui para vocês o que eu faço hoje. Muitas coisas mudaram desde então. E até teve uma época, logo que o meu filho nasceu, a minha casa era mas tão bagunçada, gente, mas tão bagunçada, que nem ele mesmo conseguia ficar lá dentro. Ele ficava irritado com o tanto de coisa que tinha fora do lugar. E eu quero falar pra vocês o que é que a gente faz hoje, né? Tantas coisas mudaram aqui na minha casa e hoje a gente nem mora mais nessa casa que era muito suja, muito bagunçada. E eu fui mudando vários hábitos. E as pessoas que são desorganizadas, elas têm essa dificuldade. Por exemplo, a gente tira uma caneta do lugar, o desorganizado, e ele não coloca novamente naquele lugar. Quando eu era muito desorganizada, que hoje eu já melhorei muito nesse ponto, mas, por exemplo, a gente vai na cozinha, a gente tira o pote de arroz do lugar, ao invés de já voltar no lugar, mantém ele ali. A gente tira 3 peças de roupa do guarda-roupa, ao invés de usar uma e guardar as outras 2 peças, não, a gente deixa em cima da cama. E aí vai dormir à noite, pega aquele monte de roupa, joga no sofazinho do lado, no bidezinho, já vira uma montanha. E é assim que a nossa casa vai ficando bagunçada. E o problema não é você tirar uma caneta do lugar e depois você tem apenas uma caneta para ir lá e colocar no potinho, né, no lugar que você designou para essa caneta. O problema é que o desorganizado, ele tira várias coisinhas. Aí você pensa, é só uma caneta, deixa no sofá. Depois, é só uma tesoura. Estou pegando aqui objetos aleatórios que estão aqui na minha frente. Mas é assim que funciona. O desorganizado, ele pega uma toalha, ele deixa fora do lugar, ele come lá no sofá e deixa o prato, o copo ali por perto. Ele não lava a louça antes de dormir, né? Então ele deixa acumular pro dia seguinte. Aí chega o dia seguinte, tá aquela montanha de louça. Sim, gente, na minha casa a gente já teve assim montanhas de louça. E eu tinha sempre aquela desculpa, porque eu trabalho muito, eu trabalho o dia todo, eu e meu marido trabalhamos o dia todo. A gente chega em casa, a gente não quer parar para arrumar a casa. Então eu tinha essas pequenas desculpas. Mas na verdade é exatamente isso, são desculpas. Porque se a gente tirar um objeto fora do lugar, o mesmo trabalho que a gente tem para tirar, a gente tem para colocar ele de novo. É claro que se você fez uma janta, por exemplo, um almoço, você vai ter ali as louças para lavar, isso vai demorar um pouquinho? Vai. Mas se você não deixar acumular, você vai gastar o quê? 5, 10 minutos para lavar. Agora, se você deixa 2, 3 refeições, você vai passar 30, 40 minutos na frente da pia. E aí você acaba mandando uma mensagem pro teu cérebro de que aquilo ali é muito cansativo e você vai deixar para amanhã. E aí o desorganizado, ele procrastina tudo. Ele procrastina a organização do quarto, ele procrastina a organização do guarda-roupa, ele procrastina arrumar ali as coisas que ficam no banheiro, né? Que geralmente a gente guarda sabonete, shampoo, várias coisinhas ali em algum armarinho. Então o desorganizado, ele sempre vai deixando para depois. Se a gente tira um objeto do lugar e a gente tem o hábito, né? Essa constância de colocar no lugar novamente, fez compra no mercado, quando chega a compra, já guarda tudo certinho, amassa, embola as sacolinhas, guarda no lugar, ao invés de deixar elas ali voando pela casa, vocês vão perceber que são detalhes, são coisas simples, que se você olhar agora, se você é uma pessoa que está assistindo esse vídeo, dá uma olhada à sua volta, o tanto de coisas pequenas que tem fora do lugar. Então é uma garrafinha, é um potinho, é uma caneta, é uma tesoura, é um caderninho, é uma toalha, é uma roupa, são coisas pequenas. E aí, quando a gente olha a nossa volta e tá tudo fora do lugar, essas coisinhas pequenas,
a gente desanima até mesmo de passar uma vassoura. Porque a gente pensa assim, ah, não vai adiantar nada passar uma vassoura, passar um pano. Você tem esse tanto de coisa fora do lugar, vai demorar muito para eu terminar. A gente vai deixando. E aí tem um momento que a gente sim precisa colocar as coisas em ordem. E aí quando chega esse dia, acontece o que acontecia na minha casa. A gente leva 2, 3 dias para limpar a casa. Então eu vou explicar para vocês o que a gente fez hoje, tá? Eu não fiz nada além do que mudanças de hábitos. Na verdade, é isso que aconteceu. Eu mudei muitos hábitos, tanto eu quanto o meu filho, porque o meu marido, ele não é desorganizado, ele não tira muitas coisas do lugar e aí ele não tem muitas coisas para devolver no lugar. Inclusive, se na sua casa é assim também, o seu marido é organizado e você é a desorganizada, ou vice-versa, comenta aqui quem é o organizado da sua casa e quem é o desorganizado, que eu quero saber. Porque aqui em casa, os desorganizados e, na verdade, ex-desorganizados, eram eu e o meu filho, porque o meu marido, ele sempre foi mais organizado. E uma das coisas que eu fiz lá no início, quando eu era muito desorganizada, principalmente com a minha casa, eu comecei, gente, um dia, sério mesmo, eu comecei a orar para Deus me ajudar com isso, porque eu falei, não pode, tem gente que trabalha tanto quanto eu, estuda tanto quanto eu, e a casa está sempre arrumadinha e a minha casa está sempre bagunçada. Eu só arrumava mesmo a casa, ela estava ali bem arrumadinha quando eu ia receber uma visita. Mas isso não é bom. Por que a gente arruma a casa quando vai receber uma visita e quando a gente não vai receber ninguém? A casa precisa estar limpa para nós mesmos. A gente não valoriza. Então eu comecei a pensar nisso. Foi isso que foi o meu start, né? A virada de chave. Eu falei, por que eu sempre me mato de limpar a casa quando vai ter alguém, né, que vai vir aqui e quando é pro nosso bem-estar, a gente não mantém a casa arrumada? E eu comecei a orar, falei, Deus, me ajuda. Me ajuda porque sozinha eu não consigo, sabe? Eu não consigo ser organizada. Tudo que eu tiro fora do lugar, eu não consigo pôr de novo. Quando eu vejo, já tá aquela montanha de novo. Eu arrumo o guarda-roupa uma vez, na outra semana já tá assim de novo. Então, a primeira coisa, gente, foi isso. Eu comecei a analisar por que a minha casa tá sempre arrumada quando vem visita e quando é pro nosso bem-estar eu não consigo manter. Outra coisa muito importante, que é o segundo ponto, é que agora que nós somos mais organizados, eu procuro ensinar muito pro meu filho, por meio de princípios, né? Então, eu falo assim pra ele, filho, ser um bom mordomo é quando a gente cuida das coisas do Senhor, certo? E aí a nossa casa é algo que o Senhor nos deu. Então, por meio dos princípios, você também pode explicar para os seus filhos. Então, o princípio da mordomia é isso, é quando você cuida, e aí é de qualquer coisa, é de um brinquedo, é você almoçar e saber que você tem que levar o seu prato na pia. O meu filho de 6 anos, ele leva toda vez o prato, o copo dele, tudo na pia, porque a gente ensina isso. Eu não quero que ele seja desorganizado como eu já fui um dia. Outra coisa que ajuda muito aqui em casa é que, como eu falei, o meu filho ele já tem 6 anos, então agora quem arruma o quarto dele é ele mesmo. Então ele levanta, ele já dobra ali a cobertinha dele, né, meio embolado, mas ele dobra, eu deixo exatamente como ele faz. Ele coloca no guarda-roupa, ele arruma a cama dele, estica o lençol, ele que arruma. Então isso eu já não preciso mais fazer. E aí, de acordo com a idade dos seus filhos, você vai estabelecendo as tarefas para ele. Porque se a gente for fazer tudo na casa, a gente não dá conta de trabalhar fora, cuidar da casa, marido, filhos, é muita coisa. Então é por isso que é importante desde pequenininho você já estabelecer atividades, tarefas da casa para que esses filhos façam de acordo com a idade. Então, 4 anos já consegue guardar os brinquedos, não precisa mais a mãe guardar o brinquedo de uma criança de 4 anos. 6 anos já consegue esticar ali o lençolzinho da cama. Então, assim, são pequenas tarefas, mas que você vai ensinando até mesmo sobre o princípio da mordomia. A criança tem ali as obrigações, né, as atividades que ela tem que fazer todos os dias. E aí, com o passar do tempo, isso já vira um hábito. E além de estabelecer as tarefas, né, de cada um, então o que o Emanuel vai fazer, o que o meu marido faz, o que eu faço, um dia sim, um dia não, eu passo um aspirador de pó na casa. Então, um dia sim, um dia não, sempre eu passo um aspirador de pó. Por quê? Por mais que eu não vou passar pano na casa, só que cai cabelo, cai pó, entra poeira de fora, cai alguma coisa, as crianças vêm aqui, come, cai doce no chão. Então, vai caindo essas coisas, entra bichinho. Se você passa um aspirador de pó, já dá-se um up naquele chão, já fica totalmente diferente. Aí eu aspiro o banheiro, embaixo da cama, tudo. Um dia sim, um dia não. Eu não gasto nem 10 minutos para passar esse aspirador de pó.
E isso me ajuda demais, porque as coisas assim, de cima, né, aquilo que a gente vê, assim, sempre a gente vai guardando. Então eu vejo que tem algumas coisas fora do lugar, já vou organizando, guardando, e já vou chamando o pessoal aqui de casa também para me ajudar. Cada um vai guardando um pouco de coisa. E aí a parte do chão, que tem cabelo, poeira, como eu falei, eu passo o aspirador um dia sim, um dia não. E aí no sábado, que é o dia que eu faço mesmo uma limpeza assim mais profunda aqui na casa, não tem tantas coisas para fazer. Porque o chão já tá mais ou menos, não tá aquele encardume. E a casa também não tem muitas coisas fora do lugar, então isso fica muito mais fácil. O problema da gente deixar tudo para um dia de faxina é que todas as coisinhas que a gente vai tirando fora do lugar, a gente tem que repor no dia da faxina, porque daí a gente quer deixar tudo clean, né? Tudo bem bonito ali. Então, é mais fácil no dia a dia, todos os dias você já ir colocando, né? Tirou fora do lugar, guarda. Sujou um pouquinho de louça, lava. Não deixa 3 refeições para daí lavar a louça. Eu acredito que isso ajuda bastante também. Outra coisa que eu faço, que eu até comentei, é lavar a louça sempre antes de dormir. Então, se você deixa para o dia seguinte, vai acumular um monte de louça e aí você vai ficar com preguiça de lavar antes de ir para o seu trabalho, né? A maioria das pessoas trabalham fora, então acordam cedo, vão trabalhar, aí vai ficar essa louça para 6 horas da tarde quando você voltar no dia seguinte. Eu acredito que isso é muito mais difícil do que você, antes de dormir, separar ali 15 minutos, lavar toda a louça e aí já fica tudo ok. E outra coisa muito importante também, além dos 15 minutinhos que você separa ali para a parte da louça, se é que você tem muita louça assim para lavar em 15 minutos, porque se não for muita, em 10, 5 minutos você lava. Mas é aquela regrinha dos 15 minutos para organizar toda a casa. Então isso, gente, funciona muito. Tem gente que fica mais de 1 hora rolando ali o feed do Instagram antes de dormir. Então, ao invés de você rolar 1 hora, fica ali rolando 45 minutos e separa 15 para organizar a casa. Então é aquilo que eu falei, se tem muitas coisas fora do lugar, você pega 15 minutos, não mais que isso, 15 minutos para guardar essas coisinhas pequenas que estão fora do lugar. Como eu falei, se você tem criança e tem brinquedos fora do lugar, coloca a criançada ajudar também. Então, assim, tem muitas mães que reclamam, Araceli, meu filho não guarda, mas isso é um hábito, tá? Se você perguntar para uma criança, você quer guardar, você gosta de guardar? Ele não gosta, ele não quer, ele quer brincar. Só que é um hábito e a gente precisa ensinar desde pequeno, porque senão ficam uns adultos desorganizados, igual eu era um tempo atrás. Então é importante que você já comece a ensinar isso para o seu filho, independente da idade que ele tenha. E mais uma dica muito importante é o seguinte, não queira colocar um monte de coisa como prioridade para você fazer durante o dia, mesmo que seja a questão da sua casa. Eu tenho um planner e agora eu me organizo muito nesse planner, que eu até mostrei já várias vezes aqui no canal, que eu fiz assim, em um caderno comum. Tem até um vídeo em um tour mostrando certinho esse meu planner. O que acontece? As pessoas, principalmente as mulheres, que a maioria que usa planner são mulheres, a gente pega um planner e se a gente não tiver cuidado, a gente coloca ali 500 coisas para fazer. E aí a gente fala, não dei conta. E aí não dá conta mesmo, porque é muitas coisas para fazer que a gente coloca no planner. A gente faz aquela lista gigante e a gente quer no final do dia fazer o quê? Pegar um marca-texto e colocar, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Só que chega no final do dia, quando a gente coloca ali 20 coisas para fazer, a gente não fez nem a metade e a gente coloca ali um check. E aí se frustra. Então esse é o problema. Não queira fazer tudo em um dia só ou tudo ao mesmo tempo, mas coloca ali prioridades para você se organizar na sua casa. Então, por exemplo, aqui em casa eu lavo roupa 2 vezes por semana e eu não lavo no sábado, porque no sábado eu gosto de limpar a casa, então lavar banheiro, passar um pano na casa, que eu também não passo pano todo dia. Eu passo pano 1, 2 vezes por semana, dependendo, né, de como que tá a casa, se teve muita movimentação. Mas o que eu falei pra vocês é um aspirador de pó, dia sim, dia não. E no sábado que eu faço aquela organização mais profunda. A questão das roupas, por exemplo, eu gosto de lavar tipo terça e quinta, ou segunda e quarta, ou quarta e sexta, 2 vezes para não acumular e para que chegue sábado e eu não tenha roupa para lavar. Porque a casa é uma coisa e a roupa é outra coisa. Então no sábado eu já gosto que essas roupas que eu lavei durante a semana já estejam guardadas dentro do guarda-roupa. E outro detalhe muito importante, aqui em casa a gente não costuma passar todas as roupas, tá? Até mesmo na hora de comprar uma roupa, eu já penso nisso. Por quê? A minha vida é muito corrida, como a sua deve ser muito corrida também, e a gente não tem esse tempo de sobra. Se eu deixar um dia para passar roupa, essa roupa nunca será passada. Então o que a gente faz?
eu termino de lavar roupa, daí eu estendo, e aí quando eu vou guardar, eu já dobro bem dobradinha, de uma forma assim que eu já passo com a mão o máximo que eu der conta. Guardo tudo, até mesmo aquelas roupas que precisam passar, eu guardo no guarda-roupa e eu passo na hora de usar. Então, por exemplo, eu gosto de roupas assim, esse macacão ele não precisa passar. Esse aqui é o tipo de roupa que eu gosto, porque a gente lavou, guardou e quando vai usar é só tirar do guarda-roupa e colocar no corpo e sair. É isso que eu gosto, de praticidade. E aí, na hora de comprar uma roupa, eu já priorizo isso. Não que sempre eu compro roupa somente assim, né, que não precisam passar. Mas eu priorizo esse tipo de roupa que daí me ajuda na minha rotina do dia a dia. E por último, gente, é aquilo que eu falei, todos da casa precisam estar no mesmo propósito. Não adianta ter um organizado e um desorganizado que vai sempre virar bagunça, porque o desorganizado, ele tem, parece que o poder de puxar o organizado. Então assim, como eu falei pra vocês, o meu marido, ele é bem organizado. Só que naquela época que eu era super desorganizada com a minha casa, eu acabava influenciando ele negativamente. Então, tipo assim, já tinha um copo meu lá na sala, o que era mais um copo dele? Ele acabava, às vezes, deixando lá. Então, isso é muito importante, todos da casa estarem no mesmo propósito. Então, marca aí uma reunião, se você quer começar agora a manter a sua casa organizada, marca uma reunião com todo mundo, coloca todo mundo ali na sala e estabelece ali combinados, né? Ó, tirou, colocou no lugar, comeu, leva o prato na pia. Se você tem filhos grandinhos, né, adolescentes, jovens, já combina com eles, cada um lava o seu prato, alguma coisa assim, para que facilite para você. Porque a mulher, ela tem muitas tarefas, né? A gente tem muitas tarefas para desenvolver durante o dia. E se todos da casa não colaborar, vai sobrecarregar a mãe. E se a mãe estiver sobrecarregada, aí tudo vira uma bagunça mesmo. Então eu acredito que estabelecer combinados ajuda muito e sempre resolve basicamente vários problemas da nossa casa. Gente, então é isso. Eu acredito que são dicas simples e fáceis de ser colocadas em práticas no dia a dia. E se você e a sua casa fizerem isso realmente, vocês não terão esse problema de casa sempre suja, bagunçada, desarrumada. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não é inscrito ou inscrita, que toda semana eu trago um vídeo novo aqui pra vocês. E também de ativar o sininho das notificações. Por que isso, Araceli? Porque quando você ativa o sininho, que tem aqui embaixo, junto com o botão de se inscrever, sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Se você não ativa esse sininho, o YouTube não te avisa. Então, por isso que é muito importante. Dá o like, comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo.